ministro, estou de acordo com o senhor. Assim, eu já há muito tempo me convenci de que não poderia ter golpe por vários motivos. Né? Um deles é porque existe uma certa fantasia do eterno retorno de 64, né? Como se 64 tivesse sido 5 anos atrás. Na verdade, foi quase 60 anos atrás. Né? E eu acho que teve um ciclo de intervencionismo militar, quando a gente pensa que os tenentes da década de 20 eram generais 64, então eles tinham. O golpe estava no sangue, estava no hábito, mas depois de 30 anos, né, acho que de democracia, fica difícil. Mas o fato é que eles reapareceram, não é, ministro? Os militares, assim que o conservadorismo põe a cabeça de fora, lá por volta de 2014, os militares reaparecem como atores políticos, com aspirações, com projetos, enfim. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, que é a seguinte: eu acabei de dar uma aula de pensamento político brasileiro exatamente sobre pensamento geopolítico da Escola Superior de Guerra, e eu estava falando do general Juarez Távora, como é que ele pega uns autores nacionalistas da Primeira República, como Alberto Torres e Oliveira Viana, e ele mistura isso. É o conteúdo brasileiro que ele dá à doutrina da segurança nacional que vem dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, na organização da Escola Superior de Guerra. É assim. E depois eu coloquei um trecho do ministro, do ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, falando num evento público, em 2018, quais eram os problemas do Brasil. E era exatamente a mesma coisa. Quer dizer, um livro do general Juarez Távora, que era de 1958, com uma fala de 2018, os problemas e as análises eram todas muito semelhantes. Assim, ao que se deve para o senhor essa continuidade, assim, o Brasil muda muito, mas o pensamento geopolítico continua o mesmo. Eu acho até que foi na gestão do senhor que se criou a Fundação Pandiacalógeras, que eu acho que foi, inclusive, para tentar criar uma alternativa. Como é que é isso dentro das Forças Armadas, essa coisa da orientação ideológica, das narrativas sobre o passado e essa visão que parece cristalizada? É isso que eu queria saber do senhor. Olha, Cristiano, eu posso fazer alguns comentários, porque algumas coisas evoluíram, outras não, né? Porque depois do golpe contra a Dilma, também muita coisa perdeu o rumo. Eu não sei se algumas perderam o rumo antes, porque eu não estava mais na pasta da defesa. Mas, digamos, em primeiro lugar, um comentário que é um absurdo você analisar com a ótica de... Quer dizer, não você, a pessoa que fez isso, com a ótica de 58, a realidade atual. Eu acho que, digamos, houve também, de qualquer maneira, independentemente até da qualidade, ou até do acerto ou do erro, um encolhimento do pensamento geopolítico militar, para falar a verdade, muito, muito acentuado. Na realidade, também, agora, quer dizer, você tinha naquela época a Escola Superior de Guerra, chamada Sorbonne, você tinha gente, não na Escola Superior de Guerra, mas no meio militar, tinha gente à esquerda, como Nelson Werneck Sodré, como outros que foram também arautos do nacionalismo, defensores da Petrobras, Horta Barbosa e outros, e tinha, digamos, um setor que acabou predominando, que era um setor mais ligado aos Estados Unidos, enfim, sobretudo em função da experiência da Segunda Guerra, e que encontrou expressão, entre outras, na obra do Golbery do Costa e Silva, Geopolítica do Brasil, se eu não me engano o nome, eu já li. É um livro, na minha opinião, eu até aprecio o papel político que o Golbery teve depois, na abertura, mas é um livro medíocre como formulação política, mas era um pensamento dominante. Agora, veja bem, o mundo era totalmente diferente. Eu comentava aqui com vocês, antes de nós começarmos, a queda da União Soviética, que não é só o fim do comunismo, a queda da União Soviética mudou o mundo totalmente, não tem cabimento. Você podia concordar ou discordar, eu discordava, da visão do Juarez Távora e de outros, mas era concebível. Hoje em dia não é concebível, você não pode nem sequer imaginar, quer dizer, ligar a ideia de segurança nacional à ameaça comunista. Isso só na cabeça de pessoas totalmente opacas, né, que não têm visão da realidade. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria frisar é que, em épocas anteriores, eu acho que, inclusive na época do tenentismo, com certeza, os militares atuaram, digamos assim, por iniciativa própria. E havia uma mistura, havia o lado Juarez Távora e havia o lado Luiz Carlos Prestes também no início do tenentismo. Então, era uma situação diferente, o Brasil se formando, o Brasil ainda dominado por oligarquias, enfim, não vou entrar em toda a análise aí porque é muito longa, mas era outro país e outro mundo.
Em 64, a foi um pouquinho diferente. Os militares já realmente tomaram a iniciativa, aliados às forças, digamos, enfim, que defendiam, enfim, que temiam o comunismo por razões quaisquer que queiram, e defendiam a ordem econômica estabelecida. Mas agora, dessa vez, agora quando você fala e menciona com razão, né, o ex-chefe, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, na realidade, os militares não, ele, o general Vilas Boas e alguns outros foram chamados, foram invocados pela mídia, pela elite, para apoiar o golpe, para pelo menos garantir que aquele golpe parlamentar seria aceito. O problema não era os militares agirem, era eles não agirem. E, naturalmente, depois, você sabe como é que é. Você dá um pouquinho de poder a um setor qualquer e se entusiasma, né? Ele se entusiasma, começa a querer mais, querer mais. E o presidente Bolsonaro foi muito hábil, porque ele muito hábil, enfim, ele não é propriamente uma pessoa refinada no raciocínio, diria, ele mesmo diz isso, mas ele é uma pessoa com intuição. E ele conseguiu juntar, inclusive, militares, eu conheço alguns deles, de tendências muito diferentes, de visões muito diferentes. Há, digamos assim, no conjunto, um certo anticomunismo e um anti-esquerdismo que perpassam o pensamento militar, mas não é geral. Veja você que no governo, eu vou citar dois fatos, eu sei que não são bem diferentes, mas que eu acho que vale a pena para mencionar. Durante o governo Dilma, por exemplo, o primeiro mandato da Dilma, quando eu fui ministro da Defesa, durante 3 anos e meio, dois fatos importantes. Um tem a ver com a doutrina. Eu me lembro de um determinado momento em que, veja bem, já tinha sido criada, com participação civil e também militar, a Estratégia Nacional de Defesa. No período em que eu fui ministro, fez o Livro Branco da Defesa Nacional, fez a segunda edição da estratégia, que dessa vez ia ser enviada ao Congresso, e também uma revisão da Política Nacional de Defesa. Então, digamos, isso já era um condicionante do pensamento militar, porque aquilo tinha que se inserir naquele quadro maior, aprovado pelo presidente da República, como eu disse, até da segunda vez, até pelo Congresso Nacional. E eu me lembro que, num determinado momento, o comandante da Escola Superior de Guerra, que é uma pessoa até que eu respeito muito, e ele disse assim: ministro, será que não está no momento de nós fazermos uma revisão da doutrina, da doutrina da Escola Superior de Guerra? Eu falei: não tem que fazer nenhuma revisão da doutrina, não, porque a doutrina está nesses documentos que eu mencionei, que foram aprovados de uma maneira civilizada e civil, também militar, mas também civil. E ele acatou. Então, a Escola Superior de Guerra, que eu saiba, não sei se depois, não desenvolveu. Ela estuda, faz novos estudos. Veja bem, coisas que mudaram. Nós fizemos, por exemplo, cursos para militares da América do Sul. Houve uma mudança. Isso é um aspecto. Claro que foi um processo que foi... Também havia uma contratação muito mais ampla. Você deve saber que você deve ter colegas, professores de política e de estratégia que foram contratados pela Escola Superior de Guerra. Em contraste, quando eu ainda era ministro, nós editamos um livro com as palestras do Santiago Dantas na Escola Superior de Guerra. Pois é, veja bem, o teu prefácio foi eu que escrevi, então você pode ler lá. Bom, mas enfim, então era uma coisa diferente. Vou mostrar agora um outro lado, um lado mais prático, digamos assim, não tão doutrinário. Na verdade, dois fatos que se combinam, mas eu vou acentuar o segundo, porque eu acho que ele é mais expressivo. Quando o Congresso Nacional toma a decisão de revogar o ato que tinha implicado na declaração da vacância do cargo do João Goulart, que era a única base jurídica possível para o início do governo militar, esse é um ato do Congresso Nacional, e a convite meu, todos os 3 comandantes, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto, compareceram à cerimônia. Não é? Quer dizer, ninguém... E o outro fato que eu ia citar, que talvez aí com a presença da presidenta seria mais difícil recusar, mas de qualquer maneira, quando voltam os restos mortais do João Goulart, que tinham sido analisados para saber de que ele tinha morrido, etc. e tal, são recebidos com honras militares plenas, né? E não digamos, ninguém inventou sequer que tinha uma dor de barriga para não estar de presente, ou que tinha... Né? Então, eu acho que nós caminhávamos
para uma progressiva. Isso é um processo lento. Quando as pessoas falam, mas os cursos não mudaram, estavam mudando, devagarzinho, mas estavam. Nós introduzimos disciplinas de direitos humanos em todos os cursos. O que lá na prática era ensinado é difícil de você saber, porque você não tem como controlar. Mas, digamos, eles tinham que ensinar pelo menos a legislação vigente. Se o cara chegava no fim da aula e disse, tudo isso é besteira, eu não sei. Né? Também eu nunca os espionei. Mas eu acho que nós estávamos caminhando num sentido positivo. Eu acho que o golpe contra a Dilma, enfim, com a subida do Temer, mas não é ele só, quer dizer, esse complexo todo, que resulta na queda da Dilma e na prisão do Lula, é que permitiu ao Bolsonaro atrair os militares como corporação. Veja bem, tem mais um minutinho aqui para eu terminar essa claro, fala? Claro, ministro. Claro. Eu faço uma diferença entre os militares como corporação e as Forças Armadas. Por que eu faço isso? Porque quando eu falo de Forças Armadas, o peso do alto comando é muito maior, relativamente. Claro que os dois se misturam, mas muito maior. Quando você fala os militares, todas aquelas pessoas com recalques e que passaram para a reserva, eu conheço isso no Itamaraty. Diplomatas que não foram promovidos ficam escrevendo contra, a vida inteira, contra qualquer um, porque... E assim ocorre no meio militar também. Não estou negando que eles têm o direito de fazer isso, nem que eles não pensem de fato aquilo, mas é uma coisa, é diferente do alto comando. Porque o alto comando, também não estou fazendo uma apologia, não, mas o alto comando tem um pouco mais de visão histórica. E ele sabe, digamos, ele sente para onde o vento está soprando. Em 64, eles sentiram para onde o vento estava soprando. E o vento estava soprando para em direção a ditaduras de direita em todo o continente, inspiradas pelos Estados Unidos, inspirados por outros fatores internos também. Agora o vento não está soprando nessa direção, né? Seja externamente, seja internamente. Então, por isso é que eu não creio que haja golpe, e por isso é que eu creio que, apesar desses retrocessos, as coisas vão acabar se acertando. Ministro